Vou te passar a palavra agora, Vinícius. Tá gravando já. Boa tarde, então, pessoal. Hoje a gente vai continuar então com o curso. Hoje a gente vai ver provavelmente as primeiras noções de geometria diferencial propriamente dita. No início, agora eu vou falar um pouquinho daquela parte que eu tinha começado a comentar com vocês sobre aquela ideia de generalizar o cálculo vetorial para outras dimensões. Isso ainda não vai ser geometria diferencial propriamente dita, mas logo depois que a gente passar por isso, a gente já começa a entrar nos primeiros conceitos. E eu acho que hoje a gente vai conseguir ver boa parte das ideias básicas assim, da geometria diferencial, e na próxima aula, então, eu espero poder discutir algumas ideias um pouco mais avançadas e algumas coisas de aplicações, principalmente a física. Então, acho que a gente pode retomar aquela discussão da última aula. Foi como generalizar o cálculo vetorial para outras dimensões. Eu tinha comentado que quando a gente queria fazer cálculo vetorial, aparecia uma operação que era o produto vetorial, que era bastante importante na definição de um dos operadores, e que as definições dos operadores também eram um pouco estranhas, assim, não ficava tão claro exatamente o que significavam essas operações se a gente tentava fazer uma análise matemática um pouco mais rigorosa. E eu tinha dito que a gente tinha um problema, então, para generalizar essas ideias para dimensões que não fossem 3, porque o produto vetorial só existia em dimensão 3 e 7. Mas a gente pode olhar para as propriedades do produto vetorial e tentar achar uma estrutura algébrica que seja parecida, mas que esteja definida, então, nessas outras dimensões. Quais são, então, as propriedades interessantes para essa utilização do produto vetorial no cálculo vetorial? Bom, a primeira delas é bilinearidade. A gente tem que o produto vetorial ele é linear na primeira variável dele. Então a gente pode pegar uma combinação linear de vetores, tomar o produto vetorial com outro vetor e separar isso em combinações lineares dos produtos vetoriais dos vetores básicos aqui que a gente está usando. A gente pode fazer isso nas duas variáveis, tanto na primeira quanto na segunda. E além disso, a gente tinha outras duas propriedades, que são a alternância e a antissimetria. A alternância significa que se eu tomo um produto vetorial de um vetor com ele mesmo, isso sempre dá zero, dá sempre vetor nulo. E se eu tomo o produto vetorial e eu troco a ordem dos vetores, isso resulta numa troca de sinal, uma troca de direção do vetor resultante. É interessante enfatizar que essas duas propriedades do produto vetorial elas são equivalentes, alternância e antissimetria. Dá para deduzir uma a partir da outra. E eu boto elas duas juntas, mas logo mais a gente vai ver por que elas são um tantinho diferentes, na verdade. Então, se a gente quer replicar essas propriedades do produto vetorial, a gente pode introduzir uma nova operação chamada produto exterior, que eu vou definir aqui como sendo aquele produto tensorial que a gente tinha falado brevemente na última aula. Só que em vez de a gente só tomar o produto tensorial dos dois vetores que a gente está trabalhando, a gente toma o produto tensorial e a gente subtrai o produto tensorial na ordem contrária. Então a gente está lidando com uma versão antissimétrica do produto tensorial. Antissimétrica porque ela vai ter essa propriedade de antissimetria. E por que a gente precisa então dessa antissimetria? Justamente para replicar essa propriedade do produto vetorial. Eu deixo também aqui a notação de índices, que a gente pode usar nessa definição do produto exterior. Então a gente estava trabalhando com dois vetores, e aqui a gente ganha um objeto que tem dois índices. Portanto, ele pode ser visto como um tensor de segunda ordem, um tensor com dois índices em cima, né? E, de novo, chama atenção, então, para esse sinal de menos que surge na definição. E com isso a gente consegue, então, replicar aquelas duas propriedades do produto vetorial, a bilinearidade, a alternância e a antissimetria. Então, muito como o produto vetorial, o produto exterior é linear nas duas variáveis. Ele também é alternante, então o produto exterior de um vetor com ele mesmo é um tensor nulo. E o produto exterior de um vetor com ele de dois vetores, quando a gente troca a ordem, ele surge uma troca de sinal. Mas a gente ganha uma propriedade extra. A gente pode mostrar que a gente ganha essa propriedade extra, que é a associatividade. Se a gente tomava antes o produto vetorial de três vetores, a ordem que a gente fazia os produtos vetoriais importava. Então, o produto vetorial de U com V toma o resultado disso e depois toma o produto vetorial com W, não era necessariamente a mesma coisa que o produto de V com W, e daí toma o resultado disso com U.
E agora para o produto exterior a gente tem então essa propriedade de associatividade. Então a gente não precisa usar os parênteses quando a gente fala do produto exterior de 3 vetores. E vocês podem imaginar que o produto exterior de 3 vetores vai ser um tensor com 3 índices aqui, um tensor de ordem 3. Isso é interessante porque a associatividade é uma propriedade que nos ajuda a fazer muitas contas, ela é bastante útil. E é legal então que a gente consegue replicar essas propriedades do produto vetorial com uma nova operação, e é mais legal ainda que ela está definida para espaços vetoriais de qualquer dimensão, então a gente não precisa mais se preocupar com a dimensionalidade do espaço para definir essa operação aqui. Um pequeno detalhe é que essa definição que eu estou usando aqui em termos do produto tensorial, ela funciona muito bem quando a gente está lidando com espaços que tem como corpo os números reais, ou os complexos, por exemplo, mas tem alguns casos bem específicos no estudo da álgebra que a gente tem que usar uma definição um pouco diferente. E isso tem a ver que, em alguns casos muito específicos, a alternância e a antissimetria elas não são estritamente equivalentes. Daí a gente tem que usar alternância na definição. Mas isso é um detalhe, assim, é uma coisa específica que para a física geralmente não vai aparecer e é mais para quem está interessado talvez na estrutura matemática mais aprofundada assim, do produto exterior. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente mesmo é a questão da biliaridade, da alternância e antissimetria, que essa operação ela não é exatamente uma generalização do produto vetorial, mas ela cumpre muito das mesmas propriedades. E depois, se alguém tiver interesse em mais detalhes sobre essa questão da definição e coisa assim, pode me perguntar. Se quiserem, podem fazer pergunta agora, mas se quiserem, pode deixar para o fim também. Ok. Então, agora que a gente tem uma operação que faz o papel de um produto vetorial em espaços de qualquer dimensão, a gente pode efetivamente tentar generalizar o cálculo exterior. Antes de falar de cálculo mesmo, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa operação. Falar um pouco da nomenclatura. Quando eu tomo um produto exterior de 2 vetores, eu ganho um objeto que eu chamo de um bivetor. A gente denota o espaço de bivetores desse jeito aqui, a gente usa esse símbolo, essa cunha do produto exterior. A gente deixa ela maiorzinha e bota um 2 em cima e denota o espaço vetorial que a gente está trabalhando para falar de uma coisa que é chamada de o produto exterior de espaços vetoriais. Então aqui a gente teria um produto exterior de 2 cópias do espaço V. Assim como a gente tinha produto tensorial de espaços vetoriais, a gente pode falar de um produto exterior de espaços vetoriais, para além do produto entre vetores. Então aqui, esse espaço aqui é o que a gente chama de um espaço de bivetores, é onde vivem esses objetos. Ele também é um espaço vetorial, ele tem uma série de propriedades que eu não vou me delongar muito aqui. Do mesmo jeito, como eu tenho aquela propriedade de associatividade, eu posso então agora tomar o produto, por exemplo, o produto exterior com k vetores, por exemplo, onde k é um número, em princípio, qualquer. E a gente chama esse tipo de objeto de um k-vetor. E a gente denota, então, um espaço de k-vetores desse jeito aqui. Os bivetores têm uma interpretação geométrica interessante. Se eu pego o meu vetor u e o meu vetor v aqui, e eu tomo o produto exterior dele, eu não vou entrar nos detalhes de como que a gente vê isso, mas a gente pode interpretar ele geometricamente como sendo o paralelogramo orientado gerado por esses vetores u e v. E a orientação que a gente escolhe é essa orientação sempre do sentido anti-horário. Então, é como se a gente estivesse seguindo a orientação de o vetor u está nessa primeira variável, então eu sigo primeiro o caminho, a trajetória do paralelogramo ao longo do vetor u, faço as trajetórias do paralelogramo e depois eu continuo orientando ele na direção de v e meio que no sentido contrário aqui. Então, a orientação do paralelogramo depende da ordem, e se a gente troca a ordem, a gente troca o sinal, né? Então a gente troca a orientação. Para além disso, lembrem-se que a área desse paralelogramo é dada então por essa menor determinante aqui, pelo esse determinante dessa matriz 2×2, desses vetores, se eu estou lidando com vetores do plano, né? E esse mini determinante ele também tem propriedades de antissimetria. Se a gente troca as colunas do determinante, a gente troca o sinal, né? Então, isso daqui basicamente está te dando a magnitude desse bivetor. Essa grandeza aqui te dá a magnitude e dá para fazer isso formalmente, assim, definindo produtos internos no espaço de k-vetores, etc, etc.
O importante que eu quero que vocês tenham em mente, então, é que existe uma interpretação geométrica desses objetos, desses bivetores, e da mesma maneira, para os k-vetores, a gente pode pensar no... seria no... Vou pensar só o termo correto. No paralelepípedo. Para um 3-vetor, a gente pode pensar num paralelepípedo orientado. E para o k-vetores, a gente pode pensar, então, nesse objeto que... num objeto equivalente ao paralelogramo para k dimensões. E também os volumes e as magnitudes desses objetos, os volumes geométricos e as magnitudes desses k-vetores, elas vão estar relacionadas, então, com sempre essa propriedade de uma espécie de determinante ou de uma soma de menores de determinantes. Então a gente tem uma interpretação geométrica para esse tipo de objeto. E eu queria falar também um pouco sobre a dimensão do espaço de k-vetores. Então, se eu estou trabalhando num espaço de dimensão n, tipo Rn, e eu calculo a dimensão do espaço de k-vetores nesse espaço, eu ganho que ela é dada pelo coeficiente binomial de nkk. Isso é um exercício de análise combinatória que vocês podem tentar fazer. E isso nos indica algumas coisas interessantes. Primeiro, o binomial ele tem essa simetria de que o binomial nkk é igual ao binomial n menos k. Então, isso nos mostra que a dimensão do espaço de k-vetores é a mesma dimensão do espaço de n menos k-vetores. Então, a gente pode achar um isomorfismo entre esses dois espaços. Isso vai ser interessante logo mais. E a outra coisa interessante é que se eu tomo o produto de mais do que n vetores no espaço de dimensão n, se eu pegar, por exemplo, n mais 1 ou n mais 2 vetores, eu tenho um produto exterior de tudo isso, eu ganho um espaço de dimensão zero para esses vetores. Então, o resultado final é sempre zero. E se vocês fizerem essa conta explicitamente, vocês vão ver que essa propriedade de alternância aqui meio que garante isso. Porque se eu pego um caso mais simples, no qual eu tomo o produto exterior de n mais 1 vetores da base de um espaço de n mais 1 dimensões, eventualmente vai aparecer o produto de um vetor da base com ele mesmo, e isso vai acabar zerando totalmente o produto exterior. Então, só faz sentido eu falar de k-vetores se k é menor ou igual a n, onde n é a dimensão do espaço. Ok, com isso a gente pode aproveitar então essa propriedade das dimensões e esse fato de que a gente pode achar um isomorfismo entre esses espaços para definir uma outra operação algébrica, que é chamada de o dual de Hodge, que traz de novo uma noção de dualidade, mas diferente daquela que a gente viu no estudo da álgebra linear. E o dual de Hodge, então, é representado por essa estrelinha aqui, e ele mapeia o espaço de k-vetores no espaço de n menos k-vetores. Como é que ele faz isso? O jeito mais fácil, eu acho, de falar sobre como que esse dual de Hodge atua é que o dual de Hodge do k-vetor que tem, por exemplo, os primeiros k elementos de uma base, ele é mapeado nos outros elementos da base. Então, no elemento k mais 1, k mais 2 ou no elemento de ordem n. Isso significa, então, que os vetores da base que aparecem aqui nesse k-vetor, eles não vão aparecer no dual de Hodge dele. Vai aparecer só os que não aparecem, os outros vetores da base que não estão aparecendo. Eu poderia pegar o dual de Hodge, por exemplo, entre o primeiro vetor da base e o quarto vetor da base, e daí aqui apareceria o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto e assim por diante até o enésimo vetor da base. Então o dual de Hodge está meio que mapeando, se a gente pensa nessa interpretação geométrica aqui de um k-vetor como uma espécie de um hiperplano, uma parcela de um hiperplano no espaço vetorial, o vetor de Hodge está meio que mapeando esses k-vetores no complemento ortogonal desse hiperplano gerado por esses k-vetores da base. Por esses k-vetores da base. Isso. Então a gente tem também uma noção de ortogonalidade que entra nessa ideia do dual de Hodge. Tem uma definição um pouco mais formal aqui que diz que o dual de Hodge de um k-vetor mi o produto exterior de um k-vetor i com o dual de Hodge de um k-vetor ni, ele pode ser escrito então em termos do produto interno de mi com ni, onde esse produto interno é definido para os k-vetores, ele tem um formato específico. E como esse produto interno é um número, ele vai estar multiplicado então pelo produto exterior dos n vetores da base do espaço Rn. Essa definição aqui é um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais difícil de entender, então eu prefiro que vocês pensem nesse primeiro momento no dual de Hodge como fazendo esse papel de mapear no complemento ortogonal.
Por isso que é importante, então, voltar um pouco atrás e estudar aquelas coisas de álgebra linear, de noções de ortogonalidade, complementos ortogonais, para entender um pouco melhor como é que funcionam essas operações, já que elas vão ser importantes para a nossa generalização do cálculo vetorial. E eu apresento aqui, então, o resultado que é interessante, envolvendo o Dodge-Rod e os produtos exteriores, que é que, basicamente, o Dodge-Rod era o ingrediente que estava faltando para dar uma generalização verdadeira para o produto vetorial. E a gente, então, chega nessa identidade aqui, de que o dual de Rod, para um espaço de 3 dimensões, tá? U e V agora são vetores tridimensionais. Se eu tomo o produto exterior deles e depois tomo o dual de Rod, o que eu ganho é o produto vetorial deles. E vocês podem lembrar, então, da interpretação geométrica do produto vetorial, que se eu tomasse o produto vetorial de U e V, o que eu obtinha era um vetor que era ortogonal aos dois, né? E que tinha como magnitude justamente a área desse paralelogramo aqui. E a direção que ele estava dependia da orientação do paralelogramo, né, da ordem que a gente tomava esses produtos. Então, de fato, o produto exterior tem uma correspondência com o produto vetorial, só que o produto exterior de U com V é um tensor de ordem 2, né? Enquanto o produto vetorial de U com V é um vetor, é um tensor de ordem 1. Então, a gente precisa desse dual de Rod para fazer esse mapeamento de tensores de segunda ordem para tensores de primeira ordem. E, de fato, se a gente olha para as dimensões, o espaço de bivetores ele tem dimensão binomial de 3, 2 a 2. Isso é a mesma dimensão de o binomial de 3, 1 a 1. Só que, então, a gente precisa, de fato, usar esse dual de Rod para fazer esse mapeamento de bivetores para vetores em 3 dimensões. Então, tá, com isso, com essas duas operações, o produto exterior e o dual de Rod, a gente pode tentar generalizar o cálculo exterior. Antes de fazer esse pulo, então, tem alguma coisa que vocês gostariam que eu explicasse um pouco melhor aqui? Eu acho que vai fazer mais sentido fazer uma pequena pausa agora para explicar alguma coisa que talvez não tenha ficado super claro, do que fazer essas explicações de novo no contexto do cálculo exterior. Então, vocês podem escrever no chat, podem abrir o microfone também para perguntar. Se não, então eu vou seguir aqui com, de fato, a generalização, então, do cálculo vetorial. A gente vai chamar essa generalização, então, de cálculo exterior, porque ela é muito baseada na álgebra exterior, né, nas propriedades algébricas daquele produto exterior. E eu vou introduzir uma noção aqui, que é chamada noção de formas diferenciais. Então, vocês devem lembrar o que era a definição de um campo vetorial para um espaço Rn. Era essencialmente uma função que associava um vetor para cada ponto do nosso espaço Rn. E geralmente a gente trabalha com vetores da mesma dimensão desse espaço que a gente está tomando como base, né? E o que eu vou chamar de uma forma diferencial é um campo que é muito parecido com um campo de vetores, mas ele vai ser um campo de covetores. Então a gente vai pensar nele como um campo de vetores duais. E a gente pode, por exemplo, no R3, escrever uma forma diferencial em termos de seus componentes ao redor de uma base. E eu vou escolher uma notação bem sugestiva para os vetores da base. O covetor na direção x eu vou chamar de dx, o covetor na direção y eu vou chamar de dy, e o covetor na direção z eu vou chamar de dz. E logo mais vai ficar um pouco mais claro por que eu escolhi esses nomes, mas no primeiro momento vocês podem imaginar que isso é só uma base de covetores. Então, se eu faço a restrição desse campo de covetores para um ponto específico, o que eu ganho é ou seja, se eu estou olhando para um só dos covetores num determinado ponto, o que eu vou ganhar então é efetivamente um objeto que é um covetor. E aqui eu estou escolhendo que eles vão ser covetores de dimensão, na mesma dimensão que o espaço base que a gente está trabalhando. A gente pode, então, introduzir um objeto chamado derivada exterior. E a gente começa definindo a derivada exterior atuando em funções. E ela vai ter essa forma aqui, a derivada exterior de uma função f. Aqui eu estou fazendo em 3 dimensões. Eu acho que é bem óbvio como generalizar isso para n dimensões. Mas, como a gente quer como a gente quer fazer uma conexão com o cálculo vetorial, 3 dimensões é um bom lugar para começar. Então, a derivada exterior de uma função f, uma função que mapeia o Rn no R,
vai ter essa seguinte cara. A gente vai tomar a derivada parcial de f com relação a x, e isso vai ser o coeficiente da componente x de uma forma diferencial. Então, o df ele vai ter essa propriedade de ser um campo de covetores. A segunda componente vai ser a derivada parcial de f com relação a y, e vai estar, então, como coeficiente desse vetor da base na direção de y, e a mesma coisa para z, df dz. E vocês acho que bem imediatamente conseguem identificar a relação disso aqui com o vetor gradiente, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Eu acho que isso também deve ser bastante claro, que basicamente essa derivada exterior é o vetor gradiente, só que, de novo, a gente pensa geralmente no gradiente como um vetor, né? E aqui eu estou definindo a derivada exterior como um covetor, como um campo de covetores, na verdade. Eu posso também me perguntar, por exemplo, como que eu tomo a derivada exterior de uma forma diferencial, de um objeto desse tipo aqui, que tem, então, esses vetores da base. E os seus coeficientes e combinações lineares desses objetos. Bom, o jeito que eu faço eu sigo a mesma lógica que eu usei para a função f, só que eu me aproveito agora do fato de que eu tenho um produto exterior. Então, a derivada dessa forma diferencial ômega aqui, ela é a derivada parcial da componente x de ômega na direção de x, e daí eu pego esse vetor da base que eu tinha na forma diferencial, deixo ele à direita, e pela esquerda eu tomo um produto exterior com o vetor da direção que eu estou tomando a derivada parcial. Faço a mesma coisa derivando agora a componente x na direção y. Então eu tomo derivada parcial de ômega x na direção y, dy, produto exterior dx. Então, de novo, eu mantenho esse vetor da base à direita e eu tomo um produto exterior com o vetor na direção da derivada parcial que eu estou tomando. Faço a mesma coisa com a componente x na direção z. E repito esse processo para as outras componentes. Então, para a componente na direção y, eu vou tomar a derivada parcial com relação a x, e isso vai ser o coeficiente desse objeto aqui, dx, produto exterior com dy. Então, a derivada exterior de uma forma diferencial, ela vai ser um objeto que agora tem o produto exterior de dois elementos da base, né? Então, ela vai ser o que a gente chama de uma dois-forma. Da mesma maneira que a gente tinha bivetores, a gente vai ter dois formas. E da mesma maneira que a gente tinha k-vetores, a gente vai ter k-formas vetoriais. A diferença entre os multivetores e as formas e as k-formas é que os multivetores a gente pensa neles como produtos de vetores, e as k-formas a gente pensa neles como produtos de covetores. Então eles também têm uma associação de dualidade, que nem a gente tinha a dualidade entre vetores e covetores. E a gente tem aquelas mesmas propriedades que a gente tinha para o produto exterior, só que agora para as formas. Então vocês podem também pensar que, algebricamente, eles se comportam basicamente que nem aqueles k-vetores que a gente estava trabalhando, que nem um bivetor nesse caso, ou que nem k-vetores se eu trabalhar com formas de dimensão de grau maior, né? Uma coisa interessante que acontece quando a gente faz essa conta é que, por exemplo, a derivada parcial da componente x na direção de x, ela vai estar como coeficiente de um elemento da base de bivetores que envolve dx produto exterior com dx. Isso é zero, né? Pela aquela propriedade de alternância que a gente tinha para o produto exterior. Então, se eu expandir toda essa conta, se eu fizer essa conta em todas as componentes, eu vou descobrir uma coisa interessante. Primeiro, vai aparecer objetos dessa forma, dy, produto exterior com dx, e dx, produto exterior com dy. E esses dois objetos eles estão relacionados, né? Eles têm uma diferença de sinal só entre eles. Então eu posso transformar o dy dx em dx dy se eu trocar o sinal, né? E se eu fizer esse processo em detalhes, com cuidado, para uma forma, o meu resultado final vai ter essa cara aqui. Então eu vou ter derivada da componente z na direção de y, menos a derivada da componente y na direção de z, vezes o dy dz, mais algo similar, componente x na direção z, componente z na direção x, e componente y na direção x, componente x na direção y, multiplicado então por essas duas formas da base. E talvez isso acenda uma luzinha na cabeça de alguns de vocês, de que esse formato é meio familiar, e talvez fique mais claro ainda se eu disser que esse elemento dy, produto exterior, dz, ele é dual ao elemento dx, ele é o dual de Rod do dx, porque a gente está em três dimensões, né? Dz com dx é dual a dy, e dx com dy é dual com dz. De novo, aqui aparece sempre
a relação de dualidade de que as coordenadas y e z que aparecem aqui não vão aparecer no dual, né? Então sobra só a coordenada x para o dual e etc. Então agora a gente tem um objeto que tem esse formato aqui, que tem essa diferença entre derivadas parciais que a gente troca componente, a direção em que a gente está tomando a derivada, e sempre naquela coisa de a componente, a direção e o elemento da base tem as três coordenadas sem nunca ter uma repetição. E, de novo, eu peço que vocês pensem um pouco o que tem essa cara, assim, o que vocês já conhecem, que tem meio que esse formato. E eu não vou dar a resposta ainda, mas logo mais eu vou dar de o que é que tem esse formato. Eu quero falar então das propriedades gerais da derivada exterior. A gente pode estender essa definição a partir de funções e de formas para k-formas. Então eu posso sempre tomar a derivada exterior de uma k-forma. Como vocês já devem ter notado, se a gente pega uma zero-forma, que é uma função, e a gente toma a derivada exterior, a gente ganha uma um-forma. Se a gente pega uma um-forma e toma a derivada exterior, a gente ganha uma dois-forma. Então a gente sempre aumenta o grau da forma quando a gente toma uma derivada exterior. E essa derivada exterior, então, tem algumas propriedades. A primeira que eu quero ressaltar é a linearidade, que nem a gente esperaria que uma derivada tivesse, né? Derivadas tendem a ser operadores lineares, então os escalares saem para fora, as somas viram a derivada da soma vira a soma das derivadas. E se eu tomo a derivada exterior de um produto exterior de uma um-forma com uma k-forma com uma k-forma ômega aqui, o resultado final que eu ganho segue uma espécie de regra de Leibniz. Vocês lembram que eu tinha falado da regra de Leibniz, que era aquela regra do produto que a gente tinha? Onde a gente vai tomar, então, a derivada exterior dessa forma xi aqui, produto exterior com ômega, mais um termo que envolve xi, produto exterior com d ômega. Então, aqui a gente tem uma 2 forma, produto exterior com uma k forma, então a gente tem uma k mais 2 forma, né? Que faz sentido, já que aqui eu tinha uma 1 forma, produto exterior com uma k forma, então ela era uma k mais 1 forma. Aqui também as dimensões fazem sentido, só que surge agora um sinal de menos, que vem daquela propriedade de antissimetria desse produto exterior, porque quando a gente faz esse tipo de conta, às vezes aparece esses elementos da base com o sinal trocado, né? Então a gente vai ter que levar em conta essa propriedade de antissimetria na hora de tomar os produtos exteriores, e a gente ganha essa regra de Leibniz, que tem um sinal de menos, um possível sinal de menos, dependendo do grau da forma ômega aparecendo. Então às vezes a gente vai somar, que nem é normal na regra de Leibniz, e às vezes a gente vai subtrair esses dois elementos. Isso então qualifica a derivada exterior mesmo como um objeto que tem essa cara de derivada, só que ele tem essa propriedade de seguir uma regra de Leibniz que a gente chama de graduada. Ela é graduada porque dependendo do grau surge um sinal de menos ou não. Outra propriedade muito interessante, muito legal, é que e vocês podem também fazer um exercício de calcular a derivada segunda, por exemplo, dessa função f, a derivada exterior segunda, mas a derivada exterior segunda de uma k-forma qualquer, ela é sempre nula. Então, esse operador, ele meio que se aniquila se tu aplica ele duas vezes. Isso também é uma propriedade muito interessante, que talvez também remeta a algumas coisas que vocês já tenham estudado anteriormente. E essas coisas que eu estou fazendo um misterinho aí de o que elas são justamente os operadores do cálculo vetorial, que nem a gente vai ver mais pra frente. Antes disso, eu deixo só por completude aqui, se a gente escrever uma k-forma em termos de um tensor, a primeira coisa que a gente tem que entender é que k-formas são tensores completamente antissimétricos, então a gente tem que fazer um processo de antissimetria nos índices, e tomar a derivada exterior deles é tomar basicamente uma derivada parcial antissimétrica em todos os índices, onde eu uso esse colchete aqui para denotar um processo de antissimetria. Quem não está familiarizado com a notação de índices não se preocupa com isso, é mais interessante se preocupar com as propriedades algébricas aqui dessas operações. E por uma questão também a gente tem que multiplicar pelo grau da forma para dar uma completude nessa definição. Mas tudo bem. O importante que vocês tenham em mente é essas propriedades, principalmente o fato de que a derivada exterior se comporta como uma derivada, ela segue essa regra de Leibniz graduada, e que a derivada exterior segunda é sempre de uma k-forma, ela é sempre zero. Com isso, então, a gente pode finalmente traçar a relação entre o cálculo exterior e o cálculo vetorial. A primeira relação que eu traço, então, é aquela que eu já falei. Eu posso associar a derivada exterior de uma função com o gradiente, né? Com a diferença de que o gradiente, normalmente, a gente pensa nele como um vetor, e a derivada exterior, a gente sempre pensa nela como um covetor. Então, eu denoto esse processo de subir e baixar índices, ou especificamente o processo de baixar os índices, né? Com esse símbolozinho aqui,
que vem da música. Esse símbolo aqui é chamado de bemol, e ele denota, na notação musical, ele está nos dizendo que a nota que a gente está tocando, ela tem que ser rebaixada a um semitom no seu, na sua altura, na frequência que a gente está tocando dela. Então, quando eu botar um bemolzinho aqui, significa que eu estou pegando um vetor e eu estou baixando um dos índices dele. Da mesma maneira, tem uma outra operação que a gente chama de sustenido, que faz o contrário, que sobe os índices. Mas, de novo, é só uma anotação, vocês não precisam se preocupar muito com isso. O interessante é vocês notarem que existe uma relação direta entre a derivada exterior de uma função e o gradiente da função. Aqui eu vou fazer algumas contas que são um pouquinho complicadas. Se vocês quiserem repetir elas em casa, tudo bem, mas vocês não precisam se preocupar se não der para acompanhar agora todas as contas. Eu quero só enfatizar que a derivada exterior de uma forma, ou seja, se eu pegar um vetor e transformar ele num covetor e daí tomar a derivada exterior, isso vai estar relacionado então com o rotacional. Só que para fazer essa relação eu tenho que tomar um dual de Rod também. Então, primeiro o que a gente faz é a gente transforma um vetor num covetor, a gente toma a derivada exterior e daí a gente aplica o dual de Rod. Para quem sabe trabalhar com a notação de índices vai chegar na conclusão de que dá para escrever dessa forma. Surge um símbolo de Levi-Tivit aqui por causa do dual de Rod, tem uma antissimetria de índices aqui, a gente faz umas manipulaçõezinhas com a álgebra de tensores e a gente chega numa coisa que tem essa cara, um símbolo de Levi-Tivit vezes as derivadas parciais das componentes de um campo vetorial. Isso aqui é justamente a forma tensorial do rotacional. Então o rotacional com os índices rebaixados é a mesma coisa que a derivada exterior de um campo de covetores, se eu tomo o dual de Rod, né? Porque a derivada exterior de um campo de covetores é uma 2 forma, então quando eu tomo o dual de Rod, eu ganho uma 1 forma, né? Que está relacionada então com esses covetores. E isso aqui, para quem não quiser fazer essas contas, pode pensar que é meio que o equivalente para derivados exteriores daquela propriedade de que o dual de Rod do produto exterior é o produto vetorial dos dois vetores que estão envolvidos. E se vocês quiserem uma versão um pouquinho mais explícita dessa conta, a gente tem nesse slide anterior. Essas componentes aqui e esses vetores da base são justamente os componentes e os vetores da base correspondentes para o rotacional de um campo vetorial. Vocês podem ver que é direto, assim, essas expressões seguem exatamente aquele mesmo padrão que a gente acha na expressão para o rotacional. Então, tem claramente uma relação entre os operadores do cálculo vetorial e do cálculo exterior. E a gente pode, então, partir para o outro operador que está faltando, o divergente. Né? Então, o divergente de um campo vai estar relacionado com a derivada de uma 2 forma. Então, ela vai estar relacionada com um objeto que, na verdade, é uma 3 forma. E eu vou tomar o dual de Rod dessa 3 forma para ganhar uma 0 forma, para ganhar um escalar. Porque o rotacional de um campo vetorial é um escalar. Então, como é que a gente faz esse processo? A gente pega o campo vetorial que a gente está interessado, transforma ele num campo de covetores. Daí, para ganhar uma 2 forma, a gente aplica o dual de Rod. A gente deriva essa 2 forma e ganha uma 3 forma. E daí, para obter de novo uma coisa que tem uma cara de escalar, a gente toma o dual de Rod para obter uma 0 forma. E a 0 forma é essencialmente só um escalar. Então, esse objeto final aqui que eu ganho é um escalar. E, de novo, vocês podem fazer a conta aqui, agora com um pouquinho mais de identidades do cálculo vetorial, vocês podem fazer essa conta e chegar na conclusão que, de fato, o que a gente ganha é uma coisa que tem essa cara de derivadas parciais da componente I, do vetor I, na direção I. Então, a gente tem essa estrutura clássica do divergente. E eu deixo como exercício também vocês escreverem o formato geral de uma 2 forma, e tomar a derivada exterior dela e ver que, de fato, as componentes que vão aparecer na conta vão ser justamente o tipo de componente que aparece no divergente. No caso do divergente, a gente tem 3 termos. Né? A gente vai ter a derivada parcial do nosso campo na direção x, da componente x, a derivada parcial da componente y na direção y e a derivada parcial da componente z na direção z. E para quem não quer fazer essas contas com a notação de tensores, pode também imaginar que essa identidade que eu estou usando aqui, que eu estou chegando, entre derivada exterior de uma 2 forma e o divergente, está relacionado com o fato de que tomar o produto externo, o produto exterior, de U com o dual de Rod de V, e depois tomar o dual de Rod disso,
é a mesma coisa que tomar o produto escalar dos dois vetores. Então é nesse sentido que esse produto escalar meio que vem dessa estrutura de dual, de produto exterior, de duais. E é do mesmo jeito que o produto vetorial aparecia nessa estrutura de dual de Rod de um produto exterior. Vocês também podem tentar derivar essa identidade a partir daquela definição que eu tinha dado para o dual de Rod aqui, que envolvia produto exterior envolvendo dual de Rod e um produto interno. Mas isso são mais detalhes, o que eu quero que vocês tenham em mente, então, é que o cálculo exterior realmente tem uma conexão íntima com o cálculo vetorial, só que agora a gente não está mais preso nessa coisa de precisar fazer tudo em dimensão 3, a gente pode fazer isso em dimensões superiores. E isso vai ser extremamente útil na geometria diferencial, porque na geometria diferencial a gente tende a trabalhar com objetos de dimensões maiores do que 3. Ou pelo menos a gente gostaria muito de fazer isso. A gente pode começar com objetos de dimensão 1, 2 e 3, para eles serem mais intuitivos, mas a gente gostaria de trabalhar com objetos de dimensões superiores também. A outra propriedade que surge no cálculo exterior, que também é refletida no cálculo vetorial, é o fato de que a derivada exterior de segunda ela é sempre nula, ela sempre meio que se aniquila se tu aplica ela duas vezes. E isso está diretamente relacionado com as identidades, então, de que o rotacional do gradiente é nulo e de que o divergente do rotacional é nulo. Então, de novo, mais uma identidade de cálculo vetorial que está generalizada nessa notação. E se vocês prestarem atenção também, essa notação de cálculo exterior ela é mais compacta. Então, para algumas contas, é um pouco mais fácil usar a notação de cálculo exterior, e em vez de ter que lembrar de todas as diferentes convenções da notação do cálculo vetorial. Então, eu acho bem interessante aprender a trabalhar com cálculo exterior, mesmo que vocês queiram basicamente só fazer cálculo vetorial. Eu acho que tem algumas coisas que são mais óbvias, assim, ficam mais claras com a notação de cálculo exterior. E uma delas é um teorema bem importante, que a gente pode pensar, na verdade, como uma coleção de teoremas, devido a Newton, Leibniz, a Gauss, a Green, a Ostrogatsky, a Kelvin e Stokes, que são esses vários teoremas que têm todos a mesma cara. O teorema fundamental do cálculo nos diz que integrar uma derivada é basicamente avaliar a função nos extremos do intervalo que eu estou integrando. O teorema do gradiente diz que quando a gente integra o gradiente de uma função ao longo de uma curva, a gente pode só... Isso é a mesma coisa que só avaliar a função no ponto final menos no ponto inicial da curva. A gente tem aquele teorema de Green que nos diz que calcular a integral de um campo vetorial ao longo de uma curva, a integral de linha desse campo vetorial, é a mesma coisa que calcular uma integral de superfície de um objeto que lembra uma espécie de rotacional desse campo, só que em duas dimensões, né? Então, de novo, a gente tem essa noção de trabalhar com um objeto de dimensão superior e expressar ele em termos de um objeto de dimensão inferior. Aqui também a gente tinha uma derivada sendo expressa em termos da função e um intervalo sendo expresso em termos dos seus pontos extremos, né? Aqui a gente tem uma superfície que também está relacionada com a integral da curva, que é a fronteira dessa superfície. Aqui a gente tem uma coisa que tem uma cara de 2 forma e aqui uma coisa que tem uma cara de 1 forma. A gente tem também o teorema do rotacional aqui, né, também às vezes chamado de teorema de Stokes, que diz que para campos vetoriais em 3 dimensões eu posso tomar o rotacional dele e integrar na superfície, e isso é a mesma coisa que integrar o campo ao longo da fronteira da superfície, fazer essa integral de linha. E eu tenho também o teorema de Gauss, né, que nos diz que fazer a integral de superfície de um campo é a mesma coisa que integrar no volume determinado pelaquela superfície do divergente, ou vice-versa, né? Integral divergente num volume é a mesma coisa que integrar fazer a integral de superfície do campo, né? Então todos esses teoremas têm uma cara muito parecida, eles envolvem derivadas, espaços e as fronteiras deles, né? E a gente pode generalizar esse monte de teoremas que tem essa cara parecida, mas não é super óbvio como que eles estão relacionados. A gente pode generalizar eles usando a notação do cálculo exterior, no chamado o teorema de Stokes para o cálculo exterior, que nos diz o seguinte. Primeiro eu quero notar que formas diferenciais são os tipos de objetos que a gente gosta de integrar. Então, se eu quero integrar uma forma diferencial de ordem K, eu gosto de integrar ela num espaço que tem dimensão K. E as definições das integrais ficam bastante claras quando a gente faz isso. E esses vários teoremas que a gente tem aqui nos dizem que a integral de uma forma diferencial na fronteira de um espaço é a mesma coisa que integrar a derivada exterior dela no espaço total. Então vocês podem ler direto aqui, por exemplo, que integrais de volume de divergentes correspondem a integrais de superfície, integrais de superfície dos rotacionais correspondem a integrais de linha do campo,
As integrais de linha aqui também correspondem às integrais de superfície em 2 dimensões. A integral ao longo de uma curva corresponde aos pontos extremos. E o teorema fundamental do cálculo também está integrando no intervalo, que é como se fosse um espaço M. E aqui eu também tenho uma integral dos pontos extremos. Onde aqui, nesse caso, a integral é muito simples, porque ela é uma integral no ponto, né? Então é só o valor da função nos pontos. Mas vocês podem pensar nisso como uma soma também de 2 objetos, né? De 2 objetos que têm uma orientação relativa entre eles. Então a gente pode simplificar todos esses teoremas no teorema de Stokes e, em particular, fica um pouco mais claro agora porque que eu usei aquela notação dx, dy, dz para as bases das formas diferenciais, né? Porque justamente é o tipo de coisa que a gente espera que apareça na hora de integrar objetos. Então o cálculo exterior tem essa propriedade muito legal de que a gente agora consegue generalizar algumas ideias e consegue simplificar também um pouco a notação e coletar esses vários teoremas que às vezes são apresentados separados para a gente num resultado só, mais geral. E eu esqueci até de botar no slide, mas como curiosidade, essa propriedade da derivada exterior segunda também está nos dizendo que, por exemplo, integrar o gradiente ao redor de uma curva fechada sempre nos dá zero, ou então integrar um rotacional numa superfície também sempre vai nos dar zero. Que também era uma propriedade que vinha dessa relação aqui do cálculo vetorial e que também fica um pouco mais clara agora, talvez, na notação do cálculo exterior. Com isso a gente encerra meio que essa parte de cálculo exterior e pode então partir para a primeira definição mesmo assim de geometria diferencial, que é o conceito de variedade. Para introduzir esse conceito, a gente quer pensar no que a gente quer fazer na geometria diferencial. A gente quer basicamente aprender a lidar com a geometria de espaços que tem uma noção de curvatura. Então a gente quer pegar a geometria de curvas e geometria de superfícies, que a gente pode estudar no contexto delas estarem imersas na R3, e a gente quer generalizar isso para uma coisa mais geral, para uma coisa que seja uma espécie de generalização do conceito de superfície, de uma superfície curva para uma dimensão superior. Só que a gente quer fazer tudo isso sem perder todo aquele conhecimento que a gente já tem sobre o RN. Por exemplo, tudo que eu fiz de cálculo exterior aqui é tudo cálculo exterior na RN. Se a gente conseguir passar isso para a noção de variedade, para esses espaços agora que tem essas propriedades um pouco diferentes, se a gente conseguir traduzir esses conceitos para lá, vai ser muito bom de a gente não ter que fazer do zero toda uma teoria de cálculo nesses objetos. Então a gente vai tentar escolher uma definição que seja inteligente para que a gente possa fazer essa tradução dos conceitos que a gente já tem para esse novo contexto. Uma boa maneira de fazer um aquecimento para a geometria diferencial é estudar a geometria diferencial de curvas e superfícies. Eu até deixei um dos livros do Manfredo do Carmo lá na bibliografia que lida especificamente com geometria diferencial de curvas e superfícies. Porque ela é muito menos abstrata que a geometria diferencial que eu vou falar aqui, a geometria diferencial moderna. E a gente tem essa possibilidade de também estudar o que seriam variedades de dimensões superiores a 2, seriam hipersuperfícies e coisas do tipo. A gente pode também estudar elas no contexto de botar elas dentro da RN e daí estudar elas, que isso acaba facilitando também alguns estudos. Tem alguns lugares que vocês vão achar essa abordagem. É legal para quem está começando a estudar, para não ficar numa coisa tão abstrata, porque as definições de geometria diferencial são um tanto abstratas. Mas é bem importante ter essas definições abstratas se a gente quer trabalhar com ferramentas mais avançadas de geometria diferencial. Então, eu recomendo para quem tem tempo e quem tem vontade de fazer esse aquecimento, de estudar um pouco de geometria de curvas e superfícies. Vai ter uns teoremas legais lá, que são teoremas bem clássicos, bem antigos até de geometria, que depois vão ter versões generalizadas na geometria diferencial moderna. Mas eu vou escolher apresentar as definições modernas, porque eu acho que elas vão dar para vocês a intuição que vocês precisam quando vocês forem estudar isso. Os detalhes, é legal talvez dar uma olhada nessa parte de geometria de curvas e superfícies, mas como eu estou dando ideias bem gerais para vocês, eu acho que faz sentido falar dessa abordagem um pouco mais abstrata. Então eu vou introduzir o conceito de uma variedade para vocês. E, heuristicamente, vocês têm que pensar numa variedade como um tipo de espaço que, localmente, ou seja, olhando para pequenas porções desse espaço, ela é muito parecida com o RN, com um espaço euclidiano de dimensão n.
Isso é meio que o ingrediente que a gente precisa para garantir que as nossas ferramentas de geometria do RN e de cálculo do RN vão funcionar também nesse conceito de variedade. Mas ele permite que a gente trabalhe com espaços que globalmente, ou seja, olhando para eles como um todo, eles são bem diferentes do espaço euclidiano. Por exemplo, com superfícies curvas, ou com espaços curvos de uma maneira mais geral. Para fazer essa definição, então, eu preciso não necessariamente de uma noção de distância nesse espaço que eu quero trabalhar, nessa variedade, mas uma noção de proximidade. Eu preciso trabalhar com uma topologia nesse espaço. Então, eu vou considerar que uma variedade é, primeiro, um espaço topológico, ou seja, um conjunto M, que está equipado com uma coleção tal aqui, de conjuntos abertos em M. Então, eu vou ter que dar essa estrutura de topologia, que a gente tinha conversado brevemente na segunda. Eu vou dar a estrutura dessa topologia para M, porque é importante para fazer as definições que eu vou introduzir em seguida. E, além disso, eu quero, de alguma maneira, formalizar essa ideia de que esse espaço M se parece localmente com o RN. E eu faço isso usando o que a gente chama de cartas. Esse é um nome bastante sugestivo, já que carta é um outro nome, basicamente, para um mapa na geografia ou na cartografia, né? E as cartas, então, vão ser mapas que pegam um determinado conjunto aberto, o alfa no RN, um conjunto aberto, o alfa em M, e essas cartas são mapas desses conjuntos abertos para o RN. Então, se a gente olhar para essa figura aqui embaixo, onde a gente tem esse espaço M aqui, que eu representei como se fosse, por exemplo, uma superfície curva, ou vocês podem imaginar que ela é uma hipersuperfície com mais dimensões, eu posso pegar um conjunto aberto aqui no M, e mapear ele no RN, e isso está nos dando essa noção, então, de que eles são, de alguma maneira, parecidos. O que significa eles serem parecidos? Bom, a gente bota que a gente quer que essas funções, essas cartas, sejam contínuas. Mais do que isso, a gente quer que elas também sejam inversíveis, então eu quero poder ir de um subconjunto do RN de volta para esses abertos da minha variedade, e que essa inversa também seja contínua. Isso é o que a gente chama de um homeomorfismo na topologia. É uma função contínua com inversa contínua. E ela está nos dizendo que esses dois espaços topológicos são bastante parecidos. É uma espécie de... É uma noção meio equivalente à noção de isomorfismo, que a gente vê em outros campos, que nem na álgebra linear. Para a topologia, o equivalente do isomorfismo seria um homeomorfismo. Então eu estou dizendo que esses espaços localmente têm topologia parecida com RN, mesmo que globalmente isso não precisa mais ser verdade. E mais do que ter só essas cartas, a gente precisa ter uma coleção dessas cartas. E essa coleção de cartas a gente vai chamar de atlas, de novo pegando os termos da cartografia, né? E um atlas vai ser uma coleção de cartas que cobre toda essa variedade. Então eu tenho que ser capaz de pegar qualquer ponto nessa variedade e falar de um conjunto aberto ao redor dele. Por isso, essa nossa coleção de cartas ela tem que cobrir toda a nossa variedade. Se a gente cobre toda a variedade, a gente consegue fazer um mapeamento, então, de várias partes dela no RN, e com isso a gente pode sempre trabalhar, então, com essas cartas sempre que a gente precisar fazer cálculo ali, ou quando a gente precisar de uma noção de alguma grandeza geométrica. Para isso dar certo, entretanto, a gente tem que cuidar que as nossas funções de transição, ou seja, a composição de duas cartas, sejam funções contínuas, se eu quero trabalhar com o que a gente chama de uma variável topológica, ou ainda que elas sejam diferenciáveis, se eu quero trabalhar com uma variedade diferenciável. Então, dependendo do grau de regularidade que a gente quer para essas funções, a gente pode, às vezes, trabalhar só com funções contínuas. Na maioria das vezes, a gente quer funções diferenciáveis, porque a gente quer fazer cálculo, então a gente tem que garantir que a gente consiga derivar as coisas. E muitas vezes a gente vai querer, na verdade, funções suaves. E funções suaves são funções que têm todas as derivadas de qualquer ordem, e essas derivadas são todas contínuas também. Então, elas são muito parecidas com aquilo que a gente chama de uma função analítica, que é uma função que tem uma série de Taylor, né? Mas elas não precisam ter série de Taylor, elas são um pouco mais fracas do que as funções analíticas. Elas só precisam ter todas as derivadas e que todas as derivadas sejam contínuas. Eu, basicamente, em todas as definições, vou trabalhar com a noção de funções suaves. Então, a gente quer poder fazer cálculo em qualquer ordem e tomar derivadas o quanto a gente quiser das funções. E eu noto para vocês que a noção de continuidade e diferenciabilidade dessas funções de transição é só uma noção de continuidade e diferenciabilidade de funções no RN, tá? Então, se a gente pega essa composição de
uma carta φ-alfa com φ-beta inversa. O que a gente está fazendo é, a gente está pegando o inverso da φ-beta, então a gente está indo de Rn, vai para a variedade, depois a gente está olhando então para um ponto na variedade que vai estar na intersecção dessas duas cartas, e a gente vai usar a φ-alfa para ir para o Rn. Então essas funções de transição permitem que a gente compatibilize duas cartas diferentes que tratam dos mesmos pontos. Então se a gente pegar, vocês podem fazer realmente uma analogia com mapas da Terra. Se a gente tem um mapa da Terra e a gente quer comparar dois pontos que estão em dois mapas diferentes, a gente precisa que esses mapas sejam compatíveis de alguma maneira. E essa noção das funções serem diferenciáveis ou contínuas nos dizem que os mapas são compatíveis. E notem que mapas compatíveis eles nem sempre são iguais. Tu pode ter um mapa, por exemplo, que tem distorção de ângulo, mas que preserva áreas, ou um mapa que tem distorção de área e preserva ângulos, e tu pode comparar esses dois mapas. Eles são mapas diferentes, mas eles são compatíveis porque eles ainda, se tu definir as coisas direitinho, de como que tu mede distâncias e ângulos nesses dois mapas, a gente consegue, então, traçar uma relação entre essas duas coisas e mapear esse objeto esse planeta que a gente vive, que tem uma geometria essencialmente esférica, usando, então, objetos que não têm uma geometria esférica, usando esses objetos que são mapas que têm uma geometria plana, né? Então a gente pode usar essas ferramentas justamente de mapear coisas não euclidianas usando um conjunto de objetos que basicamente tem uma espécie de geometria meio euclidiana funcionando ali. Isso é o que significa ser localmente parecido com o RN. Por isso então que a gente usa esses nomes de cartas e atlas para trabalhar com isso, porque realmente essas ideias vêm muito da cartografia, né? Ok. E é interessante também notar que a gente está pedindo essa correspondência entre a variedade e o RN localmente, né? Como eu disse, globalmente o objeto não precisa ter uma geometria euclidiana. Inclusive a gente geralmente quer justamente estudar os objetos que não têm geometria euclidiana. Então assim, a Terra não é plana, mas a gente pode usar mapas planos para representar partes da Terra. Se a gente tenta representar toda a Terra num mapa plano, a gente tem alguns problemas. A gente tem que introduzir umas descontinuidades. Por exemplo, num mapa mundi tradicional, se tu tenta passar pelos países que estão ali perto da linha internacional de data, tu tem que ir de um lado do mapa para o outro. Mas na Terra mesmo, a gente pode só seguir um caminho curto, porque a Terra é esférica. Da mesma maneira, quando a gente faz um mapa e a gente tenta representar a Terra nesse mapa, sempre vai ter ou uma distorção de ângulo, ou uma distorção de área, ou os dois tipos de distorção, e a gente tem que fazer escolhas de como que a gente faz essa representação. Porque apesar de localmente as geometrias serem quase equivalentes, serem muito parecidas, globalmente a gente tem propriedades diferentes. A topologia de uma esfera é diferente da topologia de um quadrado, de um pedaço do plano. Então a gente tem que tá ciente dessas diferenças, mas a gente ainda pode usar ferramentas de um no outro, desde que a gente saiba fazer a tradução de maneira adequada. Isso é o que eu quero que vocês tenham em mente quando a gente fala de variedades. É uma maneira de definir, então, o que seria um espaço curvo de n dimensões, sem perder aquele monte de coisa que a gente sabe fazer em espaços euclidianos, né? Então essa é a grande sacada, eu acho, da geometria diferencial. Essa é a definição mais fundamental que a gente tem, e tudo que vem a partir de agora é construir em cima disso. É pegar noções que a gente já conhece da geometria euclidiana e passar para essa teoria de variedades. E de vez em quando a gente vai introduzir algumas noções auxiliares que vão nos ajudar também. Mais para frente a gente vai ver uma noção que é construída em cima dessa noção de variedade, mas que vai ajudar bastante a gente ter uma intuição mais geométrica de alguns objetos que vão surgindo. Por enquanto eu quero falar de como que a gente faz, então, um pouquinho de geometria, como que a gente faz cálculo dessas variedades. E para isso eu começo, então, introduzindo para vocês a noção de campo vetorial. Um campo vetorial numa variedade vai ser uma coleção de um vetor em cada ponto da variedade. Então, ele vai generalizar aquela ideia de campo vetorial, né, Rn, que a gente tem, e isso permite que a gente fale, por exemplo, de campos de vetores numa esfera, que eu acho que vocês conseguem ter uma noção intuitiva, né? Para mais do que isso, eles nos dão uma noção de tangência para esses campos na variedade. A gente vai conseguir, então, pegar aquela noção que a gente tinha de planos tangentes de superfícies e estender para as variedades. E para dar essa noção intrínseca de tangência, a gente tem que pensar para que era útil ter vetores tangentes a curvas e superfícies.
E a gente pode pensar que no cálculo, esse é o tipo de vetor que a gente que a gente usava para falar das derivadas direcionais. Então a gente vai essencialmente definir os campos vetoriais numa variedade a partir das propriedades da derivada direcional. Então a gente vai pensar em vetores, agora não necessariamente no primeiro momento como aquela noção abstrata da álgebra linear, de um objeto algébrico, mas a gente vai pensar vetores de uma maneira meio pragmática. Assim. Para que a gente usa vetores? Bom, para tomar derivadas direcionais. Então a gente vai definir o que é um campo vetorial a partir das propriedades da derivada direcional. A definição segue da seguinte maneira. Vamos pegar uma função suave da variedade nela mesma, uma transformação da variedade. O campo vetorial vai ser um negócio que pega uma função suave e mapeia em outra função suave. Então, o campo de vetores na variedade vai ser algo que atua nas funções e obtém alguma coisa que nos lembra uma derivada direcional, aquela derivada direcional tradicional do cálculo. Então, a gente usa as propriedades da derivada direcional para definir campos vetoriais. A gente diz que os campos vetoriais são esses objetos que mapeiam funções suaves em funções suaves e que têm as seguintes propriedades. Ele tem que ser linear, então o campo vetorial aplicado na soma das funções é a soma do campo vetorial aplicado em cada uma das funções, do mesmo jeito que a derivada direcional é algo linear. Os escalares caem para fora, da mesma maneira que na derivada direcional. E o campo vetorial aplicado no produto de duas funções. Então, eu acho que aqui eu falei uma coisa que... aqui está um pouco errado, desculpa. Essa função ela não é de m em m, ela é de m em r. Depois eu corrijo. Então, ela está pegando um ponto na variedade e levando num número. Porque daí vai fazer sentido essa definição do produto aqui. Então, logo mais eu já corrijo, já mando na versão final corrigida para vocês. A gente está trabalhando com funções de m em r e o campo vetorial pega uma função suave de m e leva numa função suave de m em r. Então agora sim, agora o campo vetorial faz sentido falar do campo vetorial atuando no produto de duas funções. E isso significa então que o v aplicado em f produto com g é a mesma coisa que v em f vezes g mais f vezes v de g. Então a gente tem de novo a regra de Leibniz, que a gente esperava que aparecesse na derivada direcional. E vocês podem lembrar que eu falei na aula passada de que objetos que têm essas três propriedades são aquilo que a gente chama de uma derivação, né? Então, os campos vetoriais de uma variedade são as derivações das funções que estão definidas naquela variedade. Então, olha como a gente está fazendo uma definição abstrata dessas coisas. Enquanto um campo de vetores no Rn era uma função que pegava um ponto no Rn e associava ele a um vetor, agora na variedade a gente está usando uma definição muito mais abstrata, muito mais algébrica, mas que a gente pode provar, a gente pode mostrar que tem todas as propriedades que a gente quer para definir um campo vetorial numa variedade. Em particular, se a gente restringe o campo vetorial para um ponto, se eu estou olhando para o campo vetorial em um ponto só da variedade, o que eu ganho é uma função suave, é uma função que mapeia funções suaves da variedade em um número específico, e o jeito que ela faz isso é o seguinte: o campo vetorial num determinado ponto, atuando na função, ele pega essa espécie de derivada direcional da função e avalia ela num ponto P. Então ela está de fato fazendo a derivada direcional naquele ponto da variedade. E com isso, com essa definição então também de a restrição de um campo vetorial para um único ponto, eu posso finalmente definir a nossa noção de tangência da variedade. O espaço tangente de M ao redor de um ponto P. E isso é só o espaço vetorial gerado por todos os vetores por todos os campos vetoriais restritos àquele ponto P. Intuitivamente, ela corresponde àquela noção de espaço tangente de uma variável, de uma variedade, de uma superfície, né? E os vetorzinhos nesse espaço tangente são vetores que são tangentes a essa superfície. Então, campos vetoriais são campos que têm vetores tangentes à superfície em cada um dos pontos. É um grande exercício algébrico e de análise provar tudo isso aqui que eu estou mencionando, mas a gente consegue efetivamente mostrar que esses objetos meio abstratos que a gente está desenvolvendo têm todas as propriedades que a gente esperaria de um campo de vetores numa superfície.
Em particular, a gente tem uma concordância com a noção de vetores tangentes a curvas. Então, dado uma curva na nossa variedade, a gente poderia tentar calcular o que seria um vetor tangente ali, basicamente usando as cartas, né? Eu poderia fazer os mapeamentos das cartas e olhar para o que eu teria ali ao redor. E a noção que eu ganho, então, de vetor tangente, ela corresponde justamente a essa noção de um vetor tangente de uma curva na nossa variedade. Eu esqueci de desenhar aqui os vetores tangentes, eu acho. Deveria ter uns vetorzinhos tangentes aqui. Eu acho até que tinha na apresentação original, eu devo ter mudado alguma coisa, mas imaginem que tem vetores tangentes aqui, nesses pontos da curva. E pensem também que eles têm que estar inclusos nos planos tangentes naqueles pontos. De novo, na versão final eu vou corrigir isso. Alguma dúvida, assim? Vocês querem que eu explique um pouco melhor essa parte? Ou que eu explique um pouco melhor essa definição de variedades? Ou tá tudo meio claro? Se não tiver nenhuma dúvida, eu posso ir tocando, mas eu vou fazer uma pequena pausa. Ok, eu vou seguindo então com algumas noções que vão ser quase uma prévia assim, do cálculo de variedades. Ok, meu tempo já está se aproximando do fim, mas eu acho que vai dar para chegar no lugar que eu queria chegar. Eu quero introduzir Vinícius, Diga. só pode voltar um pouquinho no último slide ali? Claro. Só aquela terceira linha ali do VP, que eu não peguei muito bem, o subíndice P ali. Então, esse subíndice P, o que eu estou dizendo é que eu estou olhando para o campo, não para o campo vetorial como um todo, mas para um dos vetores do campo vetorial que está no ponto P da variedade. Então, por exemplo, aqui eu desenhei um plano tangente a um determinado ponto dessa esfera, né? E se eu tenho um campo vetorial, o VP ele vai ser o vetor que está no ponto P desse campo. Tá, entendi. Ficou E claro? aquele TPM ali, que é o spam. Então, o TPM é o chamado espaço tangente da variedade no ponto P. Ele pega aquela ideia do plano tangente das superfícies e generaliza para as variedades. E esse span aqui é o espaço vetorial gerado por todos os vetores, todos os campos vetoriais que estão nesse ponto P. Então ele é aquela noção que a gente tinha na álgebra linear de pegar vetores e gerar subespaços vetoriais ou espaços vetoriais, né? Basicamente, o espaço tangente, então, ele é gerado olhando para todos os campos vetoriais que a gente pode ter na variedade, e olhando para um ponto só, a gente consegue, então, gerar o espaço tangente àquele ponto. Entendi, obrigado. Ok, eu vou, então, introduzir agora duas noções, a noção de fluxo e a noção de colchete de Lie, que é uma noção bem legal e que tem algumas aplicações legais na física. Um fluxo, então, vai ser uma transformação da variedade, e mais do que isso, além dela ser uma função da variedade, ou seja, mapeia M em M, para cada parâmetro, para cada valor do parâmetro T aqui, vocês podem imaginar como um parâmetro de tempo, por exemplo, eu tenho uma transformação diferente para a variedade. Então, dependendo do parâmetro, se eu escolher, por exemplo, o φ no tempo 0 é uma transformação, o φ no tempo 1 é outra transformação e assim por diante. Eu posso falar, sempre que eu tenho um fluxo, do campo vetorial que gera esse fluxo. Então eu posso tomar a derivada em relação a esse parâmetro T desse fluxo, e isso vai nos gerar uma modificação na variedade, que basicamente vai mexer os pontos da variedade numa determinada direção. Então ele vai ser gerado por um campo vetorial que está justamente nessa direção de que um ponto está sendo deslocado para outro. Esse campo vetorial está indicando qual vai ser a direção que esse fluxo está deslocando os pontos. E vocês pensem justamente nesse fluxo como um fluxo de pontos. Ele está pegando os pontos e modificando eles de lugar na variedade. E então a derivada desse fluxo aqui no tempo t no ponto P é o campo vetorial no ponto φ de t aplicado em P. Da mesma maneira, eu posso definir um outro fluxo psi aqui com outro parâmetro e definir também o campo vetorial que gera esse fluxo. E eu posso primeiro fazer uma definição
que vale para quaisquer dois campos vetoriais, que é chamado colchete de Lie, que é essa operação aqui, o colchete de Lie de V e W aplicado numa função f é V aplicado em W aplicado em f. Então, W aplicado em f é uma função, e daí eu aplico V, então eu meio que tomo a derivada direcional duas vezes. E depois eu subtraio a operação em ordem oposta, né? Então eu primeiro aplico V no f e depois eu aplico W no resultado disso daqui. Isso está basicamente nos dizendo qual é a relação entre se a gente olha agora para esses vetores V e W como os geradores de um fluxo, os geradores desses fluxos φ e ψ, ele está nos dizendo como que um fluxo muda na direção do outro fluxo. Então ele está correspondendo a olhar para dois fluxos e ver como que um modifica o outro, se a gente aplicar eles. Isso fica mais claro se a gente calcula explicitamente o colchete de Lie aplicado numa função em termos dessa definição como a derivada dos fluxos. E o resultado que a gente vai ter final vai ser a derivada segunda em relação a t e s de pegar um fluxo no ponto P, atuar com ele, depois pegar um fluxo, o outro fluxo, né, pegar o psi atuando em P e depois o φ atuando no resultado disso, e daí avaliando o valor da função, e daí tomando a derivada, subtraído de fazer a mesma coisa, só que primeiro aplicando o φ e depois o psi. Então esse colchete de Lie vai ter uma noção de olhar realmente para como que um fluxo afeta o outro. E parece um pouco abstrato isso, mas eu já adianto para vocês que isso tem uma aplicação muito legal em mecânica. E alguém consegue vamos fazer rapidinho esse exercício. Alguém consegue, pelo formato dessas definições que eu estou falando aqui, imaginar qual é o objeto correspondente da mecânica a esse colchete de Lie? Vocês podem escrever no chat ou podem falar também. Alguém sabe um objeto da mecânica que tem meio que esse formato meio antissimétrico e tem a ver com tomar derivada de funções? Podem se arriscar a falar qualquer coisa aí. Mas eu quero que pelo menos uma pessoa escreva alguma coisa no chat. Tá, como eu não tenho muito mais tempo, pelo menos uma pessoa escreveu alguma coisa no chat. Um objeto da mecânica que envolve tomar derivadas e subtrair os resultados dessas derivadas e que tem essa propriedade de antissimetria é o parênteses de Poisson. O parênteses de Poisson de duas funções. Ele tem uma propriedade de antissimetria, ele pode ser escrito como tomar as derivadas das funções em relação à posição e momento. E ele pode ser interpretado de uma maneira muito legal quando a gente estuda mecânica clássica, de um ponto de vista um pouco mais abstrato e um pouco mais geométrico, como justamente a relação entre os fluxos gerados por essas duas funções. Então, tem toda uma teoria, tem toda uma abordagem da mecânica clássica que lida, então, com essa noção de funções no espaço de fase gerar fluxos do espaço de fase, e isso ser, em particular, por exemplo, o hamiltoniano é a função que gera o fluxo temporal do espaço de fase. Por isso o hamiltoniano tem a ver com a evolução temporal do sistema. Depois eu vou falar um pouquinho melhor disso, eu acho, na terceira aula. Vamos continuar, então, para o cálculo exterior em variedades, que a gente pode realmente falar de fazer cálculo, então. E eu reintroduzo a noção de uma forma diferencial como um campo de covetor, de covetores, agora no contexto das variedades. Então, assim como no RN a gente tinha vetores e covetores, a gente pode, campos de vetores e covetores, né? A gente pode também, a partir da noção de dualidade, definir o que é um campo de covetores numa variedade. E a gente vai chamar de formas diferenciais, que nem a gente chamava no RN. Então, um covetor tangente no ponto P, ele vai ser, nessa variedade, um elemento do chamado espaço cotangente da variedade. E os objetos que estão nesse espaço cotangente fazem a seguinte coisa: eles pegam um vetorzinho no ponto P e mapeiam eles
E eles são, o covetor do ponto P mapeia eles numa forma diferencial aplicada no campo vetorial avaliado no ponto P. Onde o que é uma forma diferencial aplicada no campo vetorial? Bom, é só aquela noção de dualidade. Ela come um campo vetorial e te dá um número. Então, esse objeto aqui, ômega atuando em V, ele basicamente é uma função da variedade nos reais. Então, ela vai comer um campo vetorial e vai te retornar um número para cada ponto. Ok. Deixa eu pensar uma coisa só aqui. Aqui eu acho que eu também escrevi errado. Talvez eu tenha que corrigir isso aqui. Eu acho que aqui é ômega de P, tá? Em V de P, né? Isso. Ou não? Ah, não. Tá certo, tá certo. O significado de ômega atuado em V ser uma função da variedade é que para cada ponto tu ganha um número, né? Então tá certo. Então ela é uma função suave na variedade, que mapeia cada ponto da variedade num número. Tá, então tá certo. Como que a gente faz então o cálculo exterior numa variedade? Bom, a gente usa aquela definição útil que a gente tinha tomado de variedade, que é usar o atlas que a gente tinha para a variedade, usar aquela coleção de mapas entre a variedade e o RN, para mapear o cálculo exterior do RN nos espaços tangentes da variedade. Então, quando a gente está fazendo cálculo na variedade, a gente está trabalhando, a gente está, na verdade, fazendo cálculo nos espaços tangentes dela. E a gente sabe fazer cálculos nos espaços tangentes. Os espaços tangentes são espaços vetoriais. A gente sabe fazer cálculo nos espaços vetoriais. Então, o cálculo numa variedade, na verdade, é o cálculo nos espaços tangentes dessa variedade. E com isso a gente consegue fazer um mapa meio direto do cálculo exterior do RN para a variedade, usando então essa noção dos espaços tangentes. Ou dos espaços cotangentes, né? Por exemplo, aqui esse T em P de N é o espaço cotangente ao ponto P, e ele é o espaço dual do espaço tangente. Então, com essas noções, a gente consegue, basicamente, traduzir direto o cálculo exterior do RN para as variedades. Eu queria, então, introduzir, agora que a gente tem cálculo exterior, eu queria introduzir mais uma noção de derivada ao longo dos fluxos, a chamada derivada de Lie. E a derivada de Lie é bem legal, porque ela é um objeto que a gente pode estender para além de um objeto que atua em funções, um objeto que também atua em vetores ou tensores. Então, a derivada de Lie pega essa noção que a gente tinha do colchete de Lie de olhar para como um fluxo muda na direção do outro, ou como uma função muda na direção de um fluxo, e ela generaliza essa ideia. Então, a derivada de Lie de uma função vai estar justamente olhando para como que uma função muda quando tu aplica um fluxo na variedade. Então, ela é derivada em relação ao parâmetro do fluxo, em relação ao tempo, de aplicar o fluxo num ponto e depois aplicar a função no ponto resultante. Então ela está realmente movendo os pontos da variedade e daí olhando por que acontece com a função quando a gente quando a gente move esses pontos. Então ela também vai ser super interessante nessa noção geométrica, para essas noções geométricas de mecânica clássica, de como que funções mudam quando eu tenho fluxos no nosso espaço. Eu posso também fazer a derivada de Lie de um vetor na direção de outro vetor. Aqui, desculpa, eu falei meio rápido, né? A derivada de Lie de f ao longo do vetor v, na direção de v, é a derivada, então, da função composta com o fluxo gerado por v, né? E de maneira similar, a derivada de Lie de w na direção de v é o colchete de Lie, desses dois vetores. E a derivada de Lie, de uma forma diferencial, ela segue uma fórmula legalzinha, que é chamada fórmula mágica de Cartan, que diz que, basicamente, tomar a derivada de Lie de uma forma diferencial é derivar a forma diferencial, tomar a derivada exterior dela, e daí aplicar o vetor em uma dos elementos dos produtos exteriores delas. Então, a forma diferencial, se eu tenho uma 1 forma e eu derivo ela, eu ganho uma 2 forma, né? Uma 2 forma pode comer um campo vetorial e nos retornar uma 1 forma. Então, eu posso, da mesma maneira que um tensor com 2 índices embaixo come um vetor e nos retorna um covetor, né? Então, eu posso aplicar o vetor i numa das componentes. Essa notação aqui significa que a gente está aplicando na primeira componente, eu acredito.
E eu posso, então, escrever essa derivada, essa relação de como uma forma diferencial muda no fluxo em termos de derivar a forma diferencial e daí aplicar o vetor, mais aplicar o vetor na forma diferencial primeiro e tomar a derivada exterior depois. Então existe uma relação muito legal entre a derivada exterior das formas diferenciais e a derivada de Lie. Então quando a gente olha para esse resultado de usar a forma diferencial para comer um vetor e a gente quer derivar isso, ou então se a gente quer olhar para a forma exterior, para a derivada exterior de uma forma e quer relacionar com esse processo, a gente pode usar essa fórmula mágica de Lie aqui, a fórmula mágica de Cartan, aliás, para relacionar a derivada de Lie com a derivada exterior, de uma função, por exemplo. Ela é uma fórmula bem interessante. E, de novo, isso está nos dando uma noção de como que uma forma diferencial muda à medida que a gente aplica um fluxo na variedade. Outra propriedade legal da derivada de Lie é que ela comuta com a derivada exterior. Então, a derivada de Lie da derivada exterior é a derivada exterior da derivada de Lie. Super útil. Em relatividade geral, a gente usa um pouco também a derivada de Lie para algumas coisas, principalmente a derivada de Lie de tensores, que é uma noção mais geral que eu não vou falar aqui. E a derivada de Lie tem uma outra propriedade muito legal, que é que ela meio que preserva a álgebra dos colchetes de Lie dos campos vetoriais. Então, a derivada de Lie de um colchete de Lie, ela tem meio que a mesma cara do colchete de Lie. Ela é a derivada de Lie na direção de V, aplicada na derivada de Lie da direção de W da forma diferencial, menos a derivada de Lie na direção de W aplicada na derivada de Lie da direção de V da forma diferencial. Então, a derivada de Lie também meio que preserva essa álgebra aqui de colchetes. E, ok, é uma ferramenta que parece meio descontextualizada, mas eu garanto para vocês que ela é uma ferramenta bem legal para estudar justamente essa ideia de transformações da variedade, essa ideia de fluxos da variedade. Eu vou então, eu acho que provavelmente encerrar com essa última parte, que são os chamados grupos de Lie, que talvez vocês já tenham ouvido falar. E eu quero apresentar eles como estruturas algébricas interessantes, mas mais do que isso, eu quero apresentar eles como exemplos de variedades. Eu falei antes, em alguns exemplos, de superfícies como exemplos de variedades, e a esfera, quando eu falei ali dos espaços tangentes, mesmo que eu tenha feito isso de maneira meio implícita, não muito explícita. Eu quero agora então apresentar os grupos de Lie como exemplos de variedades. Os grupos de Lie são aqueles grupos que a gente tende a usar como grupos de simetria na física. Então, quem já fez mecânica quântica provavelmente já encontrou o chamado grupo de matrizes SU2. Quem estudou álgebra linear mais a fundo, ou algumas coisas de geometria, talvez certamente já encontrou o chamado grupo ortogonal, o grupo de transformações ortogonais. Esses grupos eles têm propriedades boas para representar simetrias na física. Então, por exemplo, o grupo ortogonal ele representa uma simetria de rotação na geometria euclidiana. A gente pode falar também do grupo de translações. O grupo de translações é um grupo que justamente lida com as operações de translação num determinado espaço. E para quem tem um entendimento já um pouco mais avançado de mecânica clássica e mecânica quântica, sabe que esses grupos também estão associados a geradores de simetrias. Então, por exemplo, na mecânica quântica, isso fica bem clássico, mas bem claro, mas dá para trabalhar na mecânica clássica também com uma noção parecida, de que, por exemplo, o grupo de translações é o gerador, o grupo de translações é gerado pelos vetores de momento. O grupo de rotações é gerado pelos vetores de momento angular. Então existe uma relação muito importante entre simetrias e variáveis canônicas na mecânica clássica e na mecânica quântica também. E os grupos de Lie são justamente o tipo de grupo que é adequado para falar dessa noção de simetrias contínuas e de geradores de simetrias. Então, um grupo de Lie, heuristicamente, vocês podem pensar como os grupos de simetrias que aparecem na física. E ele é algumas coisas. Ele é, primeiro, um grupo, então ele é uma estrutura algébrica que tem um conjunto e uma operação de multiplicação. Essa operação de multiplicação ela é associativa, ela tem elemento de identidade, ela tem inversos. Então a gente pode usar associatividade, a gente não precisa dizer em qual ordem a gente está multiplicando, não em qual ordem, mas a gente não precisa botar aqueles parênteses quando a gente multiplica três elementos, a gente só tem que respeitar a ordem deles. Ele tem um elemento de identidade, então tem um elemento que quando eu multiplico um elemento por esse elemento de identidade, eu sempre ganho o elemento original que eu tinha. E ela tem inversos, então eu posso pegar um elemento, multiplicar pelo inverso e ganhar a identidade. É isso que um grupo é.
É um objeto que tem essa operação, que por sua vez tem essas propriedades. Para além disso, um grupo de Lie é uma variedade diferenciável. E eu vou... aqui eu estou definindo, então, como uma variedade suave. Para além disso, a gente ainda tem a seguinte propriedade. As operações de multiplicação e inversão nesse grupo são funções suaves também. Então, a gente vai poder fazer, em particular, a gente vai poder derivar essa operação de multiplicação e derivar essa operação de inversão. Portanto, um grupo de Lie realmente tem essa noção de uma simetria contínua. Assim. Então, a gente pode... porque essas funções também, se elas são diferenciáveis, elas obviamente são contínuas. Então, a gente pode agora falar de transformações que tu pode ir de uma transformação para outra de maneira contínua. Então, tu pode usar geradores para fazer esse transporte entre duas transformações. Esses geradores, então, estão codificados nas chamadas álgebras de Lie, que provavelmente quem fez mecânica quântica ouviu falar disso já. E as álgebras de Lie, então, fazem esse papel de geradores de simetria. De maneira abstrata, uma álgebra de Lie é um espaço vetorial equipado com uma operação chamada colchete de Lie. Não coincidentemente é o mesmo nome que eu usei antes para o colchete de Lie para campos vetoriais. De fato, o colchete de Lie para campos vetoriais é um exemplo de colchete de Lie. E esse colchete de Lie pega dois elementos da álgebra de Lie e mapeia num terceiro. Então ele tem meio que uma noção de como se fosse uma multiplicação, mas não exatamente. Esse colchete de Lie é bilinear, ele é linear nas duas variáveis. Ele é alternante. Vocês lembram o que é alternante? É quando eu tomo colchete de Lie de um objeto com outro, eu ganho zero. Portanto, na maioria dos casos, ele vai ser antissimétrico também. E ele satisfaz uma identidade chamada identidade de Jacobi, que é essa daqui. Se eu tomo colchete de Lie de x com o colchete de Lie de yz, e daí eu somo todas as permutações cíclicas, então eu passo o x para a última variável, o z para a segunda e o y para a primeira. Eu ganho esse coisa, repito o processo, passo o y para a última, passo o x para a segunda e o z para a primeira, somo esses três, isso aqui tem que dar zero. Vocês lembram de algum objeto que tem essa cara na mecânica quântica? Que ele é bilinear, ele é antissimétrico, e ele aparece geralmente quando a gente fala de álgebra de Lie na mecânica quântica. Alguém já fez mecânica quântica, já começou a estudar isso, já viu isso? Fala rapidinho aí no chat. A grande dica é ele ser antissimétrico. Ele ser antissimétrico é meio que entrega assim, o que pode ser. Outra grande dica é que a notação que eu usei para o colchete de Lie é a mesma notação que a gente usa na mecânica quântica. O momento angular tem essa propriedade interessante de ter uma antissimetria. Talvez a outra coisa que tem a propriedade de antissimetria na mecânica quântica. Mas aqui, ó, que nem o Luiz Pedro falou, comutador. O colchete de Lie ele tem essa cara de comutador. E, de fato, os comutadores da mecânica quântica têm uma interpretação bem interessante em termos do estudo de álgebras de Lie. Tem que tomar alguns cuidados, a mecânica quântica trabalha com objetos de dimensão infinita, então surgem alguns problemas ali nas definições, mas o comutador da mecânica quântica ele tem muitas das propriedades que um colchete de Lie tem, e de vez em quando ele é de fato um colchete de Lie. Em particular, os comutadores dos operadores de momento angular, que o João Vitor comentou ali, eles são exatamente colchetes de Lie na álgebra de Lie de momento angular. Então, quando se fala de álgebra de momento angular e coisa assim na mecânica quântica, essa palavra álgebra é no sentido de álgebra de Lie. Então tá, meu tempo está acabando, então eu quero encerrar essa parte de grupos de Lie antes de começar alguma coisa para além disso. E o que eu quero chamar a atenção é usar de novo um conceito que eu introduzi antes para falar um pouco sobre essas propriedades dos grupos de Lie, que é o conceito de espaço tangente. A gente pode pensar, então, no espaço tangente na identidade, né, no ponto que corresponde ao elemento identidade do grupo de Lie, como sendo a álgebra de Lie. Então, nesse sentido,
a gente pode pensar nos elementos da álgebra de Lie como vetores, como campos de vetores que estão na variedade dada pelo grupo de Lie. E é nesse sentido que eles são versões infinitesimais dos elementos do grupo de Lie, que eles são geradores, então, das simetrias. E isso também pode ser, talvez, melhor entendido, lembrando que campos vetoriais determinam fluxos, né? Então, pegar uma simetria e levar ela em outra, dessa maneira contínua, é feita justamente por fluxos que são gerados por elementos da álgebra de Lie. Então é nesse sentido que as álgebras de Lie geram as simetrias dos grupos de Lie. E é por isso que é interessante estudar esses objetos, porque a gente pode trocar o estudo de grupos de Lie, que são estruturas um tanto complexas, que têm essa estrutura de variedade. A gente pode, em vez disso, trabalhar muitas vezes com a álgebra de Lie, que tem essa estrutura um tanto mais simples de espaço vetorial, e isso está meio que relacionado diretamente com a ideia de fazer cálculo em variedades é mais fácil do que estudar a variedade meio globalmente, assim. Então, fazer cálculo no espaço tangente de uma variedade é muito simples, a gente já sabe fazer isso se a gente sabe fazer cálculo no RN, mas estudar as propriedades da variedade em si é um tantinho mais difícil. Eu não lembro se tem mais uma coisa que eu queria falar aqui. Não. Isso aqui vai ficar para a próxima aula. Eu acho que eu encerro aqui, então, com grupos de Lie, pontualmente às 13h29. E eu acho que hoje já deu para ver um inicinho, assim, de conceito de geometria diferencial e de como algumas coisas importantes para a física vão aparecendo aí, então, à medida que a gente vai fazendo geometria diferencial. Particularmente essa parte de simetrias é super, super, super importante. Para quem nunca ouviu falar do Teorema de Noether na física, ele nos diz que, essencialmente, tudo que a gente precisa saber para mecânica, que são basicamente as quantidades que são conservadas no sistema, que são as coisas que a gente consegue se agarrar no estudo da mecânica, essas quantidades conservadas elas vêm sempre de alguma noção de simetria para o sistema. Então, se a gente quer entender mecânica, é muito, muito, muito importante a gente aprender a trabalhar com essas simetrias. E se a gente quer aprender a trabalhar com essas simetrias, é legal saber essa teoria de grupos de Lie, de álgebras de Lie. Em particular, é interessante saber geometria diferencial, já que esses objetos são exemplos de variedade, são meio que o protótipo assim, de objeto que a gente quer trabalhar na geometria diferencial. Então a geometria diferencial nos dá uma ferramenta para estudar um conceito muito fundamental na física, que é esse conceito de simetria. E o mais legal é que a gente vai ver que esse embasamento das simetrias e dos grupos de Lie vai meio que acompanhando todos os desenvolvimentos que vão aparecer na frente na geometria diferencial do ponto de vista matemático, e daí para a física eles vão ter essas interpretações quase meio que imediatas, assim, de ok, se os meus objetos geométricos são baseados nesse grupo de Lie de simetrias, então a minha teoria física vai ter essas simetrias também. Então vai facilitar muito aqueles problemas que surgiram principalmente no século XX, assim, de saber as simetrias do sistema e buscar uma teoria que respeita essas simetrias e coisas desse tipo. Então, esse é um primeiro indício assim, de que a geometria diferencial é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar com teorias físicas. Com isso eu encerro então a aula de hoje. Eu acho que a gente pode passar para perguntas. Eu acho que tem um tempinho aí. E sintam-se livres para digitar no chat ou para abrir o microfone. Se quiserem fazer comentários também, fiquem à vontade. Obrigado aí pelo comentário, João Vitor. Fico feliz que gostou da aula. Pessoal, no geral, vocês conseguiram acompanhar assim, as ideias? Foi um pouco rápido demais. Eu sei que assim, é um curso super curto, então as coisas vão ficar rápidas, vai ter muita coisa que vai ficar super confusa na cabeça de vocês, mas eu espero que pelo menos vocês consigam ter uma intuição, assim, um pouco do que são esses conceitos de variedade, de como que a gente faz o cálculo nas variedades. A gente está
fazendo os cálculos sempre nos espaços tangentes. Uh, eu espero que vocês fiquem com isso, porque depois quando vocês forem pegar um livro e forem olhar os detalhes, ou forem fazer uma cadeira disso, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Tem uma cadeira de teoria de grupos para física especificamente agora, ou é a cadeira de física e matemática? Ah, tá, é a FISMAT 2, né? A FISMAT 2, ela lidava justamente com essa parte de teoria de grupos e com uma parte também de tensores, assim. Só que a parte de tensores, ela seguiu uma abordagem muito antiga, assim, uma abordagem meio histórica mesmo, assim, para lidar com tensores. Quando eu fiz a cadeira, eu achei meio confusa, assim. E a parte de teoria de grupos era grupos finitos, a gente não via grupos de Lie, provavelmente justamente por não ter acesso às ferramentas de geometria diferencial. Mas era boa a parte de teoria de grupos. Eu fiz a cadeira com o Rude. Eu não sei se ele ainda tá dando. Acho que às vezes a Ângela dava essa cadeira, mas hoje em dia eu não sei quem é que continua dando. A cadeira foi muito boa, uma pena que as bibliografias realmente eram muito antigas, assim. Então, a estrutura da cadeira parecia meio desatualizada, assim, parecia uma coisa, sei lá, da década de 70, em vez... Ou não, nem da década de 70, né? Parecia uma coisa, na verdade, da década de 50, sendo dada na década de 70, mas eu fiz ela em 2015, então. Bom, acho que se ninguém mais tem perguntas, dá pra liberar o pessoal aí. Se alguém quiser fazer depois uma pergunta sem estar gravado ou algo assim, também eu posso ficar uns minutinhos aqui na sala. Daí vão escrevendo no chat aí. Bom, agradecer então, Vinícius, pela segunda aula de hoje. Agradecer a todo mundo que compareceu também. Deixei a chamada ali no chat, não sei se todo mundo viu. E. Bom, então. Peraí. Tá, eu vou encerrar a gravação, então vai ficar mais um pouquinho, Vinícius, por caso alguém tenha mais uma dúvida. Eu posso ficar mais um pouquinho, ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Tá, eu vou encerrar a gravação então. E aí a gente fica mais um pouquinho então.